estiver meio anasalada, mas é porque ontem eu amanheci com uma alergia. E eu falei, meu Deus, só falta eu ficar fanha. Mas hoje amanheceu melhor, graças a Deus. Hoje eu escolhi um tema que está no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós já ouvimos bastante sobre esse item, né? Que tem a passagem da mulher adúltera. Então eu vou ler o trechinho aqui da passagem, que está nos Evangelhos de Mateus e também no Evangelho de João, e depois a gente vai ler o comentário do Kardec. Tá saindo o som aí? Tá? E em seguida eu vou trazer uma lição e também, por fim, uma liçãozinha do Emmanuel, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui o Evangelho, mas a lição do livro do Humberto de Campos e do Emmanuel eu coloquei no Data Show para vocês acompanharem aí. Então, Jesus disse assim: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo de 1 a 2. É bem curtinho, mas é bem forte, né? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo com a mulher que estava... Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos 3 e 11. Então aqui nós temos a famosa passagem da mulher adúltera, né? Em que ela foi apanhada em adultério pelos circunstantes ali e levada até Jesus. Jesus provavelmente estava por ali, naquela região, e foi levada até Jesus para ele dar a sua opinião acerca do ocorrido, né? Porque naquela época o adultério era considerado praticamente um crime, né? A ponto da mulher, no caso, né, ser apedrejada, ser levada à rua e ser apedrejada pelas pessoas, né? Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e bondade, ele simplesmente diz àquelas pessoas que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Porque quem éramos nós naquela época?
Hoje, quem somos nós? Nós somos diferentes um tanto quanto daquela época? Hoje nós vemos muitas críticas, né? Pessoas criticando, apontando o dedo, principalmente a gente vai ver nas redes sociais, né? Julgamentos assim, fora de base, mas cada um dizendo que tem a sua razão acerca dos fatos que acontecem. Mas no fundo, nós temos que nos perguntar: por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos julgando? Será que aquele erro que a gente condena no outro, a gente não pratica? Né? Será que nós, como espíritos ainda muito imperfeitos da terceira ordem, lembrando que amanhã tem estudo do livro dos espíritos, vai falar da escala espírita, né? Será que nós não temos nenhum defeito a ser corrigido a ponto de apontar o defeito alheio, criticar, né, julgar os atos do nosso irmão, do nosso semelhante? Então Jesus usou essa passagem, né, para dizer para nós, né, que quem não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E naquela situação, quem atirou? Ninguém. Por quê? Porque todos aqueles tinham algum débito com a lei de Deus. A começar pelos mais velhos, né, que tinham vivido mais. E em seguida, os mais novos foram saindo. Então, Kardec aqui, depois de trazer essa passagem, ele vem fazer a explicação. E eu vou ler para vocês, para nós, né, porque eu também estou ouvindo. Então, Kardec diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Isso ele colocou entre aspas. Disse Jesus: esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Não é verdade, gente? Quando nós fazemos algo de errado, a gente não gosta que comente, né? Ninguém gosta que comente o nosso mal. Então, por que nós vamos comentar o mal alheio? Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos. Quando a gente comete um ato assim que a gente... Porque a consciência acusa, né? Não tem como. No instante que nós fazemos algo que nós sabemos lá no fundo que está errado, a nossa consciência acusa. Nós nos julgamos? Será que o orgulho deixa a gente olhar para si e refletir acerca daquilo que a gente fez? Nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós mesmos. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos. Então, quando nós, por qualquer situação, nós vemos algo e que nós censuramos, ela pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujo atos criticamos. Este último motivo, que é o de desacreditar a pessoa a quem nós criticamos, jamais tem escusa, quer dizer, jamais tem desculpa, justificativa. A gente pode até criticar, mas não tem desculpa aquilo que nós estamos fazendo, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, que é reprimir o mal, e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Então, quando eu chego num irmão, né, e falo: ó, amigo, companheiro, você não pode fazer isso, isso não é legal.
A gente tem esse dever de estar orientando os nossos irmãos. Até porque Jesus falou que a gente tem que ajudar no progresso dos nossos irmãos aqui na Terra, né? Está lá no livro dos Espíritos, né? Na lei de progresso. Nós temos essa obrigação. Só que de uma forma amiga, de uma forma carinhosa, afetuosa. Não chegar e falar, não, fulano, você está errado e não pode fazer isso. Porque também tem outra situação. E o Kardec vai dizer ali na frente. Então, o primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele, o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis para não serdes julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, não julgueis para não serdes julgados não significa que a gente tem que ver o mal e deixar ele correr solto. Não, né? A gente tem que, nas nossas condições, a gente tem que auxiliar o nosso irmão. Dizer a ele, você está se complicando através desses atos, né? Então, e Jesus disse assim, Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, jamais, né? Ele não podia fazer isso, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos. Tem a passagem, né, da expulsão dos vendilhões do templo, né, em que Jesus chega ali e ele não concorda com aquele comércio que existe ali dentro daquela casa, né, daquele templo religioso. Mas se conta que Jesus usou um chicote e que expulsou todo mundo de lá à base de chicotada, né? É claro que não foi assim. A energia de Jesus era muito grande, a ponto de os vendedores que ali estavam se sentirem apanhando, né? Quando Jesus pronuncia que ali não era um lugar de vendas, que ali era uma casa de oração, ali era um templo religioso e que o comércio ali não podia existir, né? Mas ele quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então, a gente pode chegar no irmão e falar, não tá legal isso que você está fazendo, né? Cuidado, não faça isso, você vai estar se prejudicando. Mas desde que a gente tenha moral para isso. Porque não adianta eu falar para o outro, meu querido, não faça isso, sendo que eu viro as costas e eu vou lá e faço, né? Jesus podia repreender, Jesus podia dizer não faça, porque ele não fazia. Ele é o espírito mais puro que passou aqui na Terra, né? Ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Então ele tinha essa capacidade. Ah, mas nós não podemos? Sim, podemos, mas que a gente possa ter o discernimento de falar, eu posso falar isso pro irmão? Eu posso julgar ele? Será que eu não faço mesmo? Tem uma historinha do Gandhi, eu até marquei aqui na folha para não me perder. Tem uma historinha do Gandhi em que uma mãe com um filho procura ele. O que ela queria? Ela queria que o Gandhi dissesse ao filho dela para não comer açúcar. Ela chegou no Gandhi para falar isso. Só que o Gandhi falou para ela voltar daí 2 semanas. Bom, ela voltou, né? E aí ela voltou e o Gandhi disse, meu filho, não coma açúcar, porque faz mal para a saúde. Aí a mãe ficou abismada, mas por que 2 semanas? Você não poderia ter dito isso antes? Aí o Gandhi falou assim, que há 2 semanas ele também comia açúcar. Então, ele não poderia exigir dos outros aquilo que ele não fazia. Né? Então, nós temos condições de apontar o dedo para alguém, de julgar? Hoje, eu vou dizer sinceramente, eu não tenho. Apesar de fazer, eu não tenho essa condição, eu não posso fazer isso. Porque eu sou falha, eu sou errante. Né? Eu vejo muitas coisas em que
eu gostaria de ir lá falar, não faz isso não, mas quando eu paro e penso, eu falo, não, eu não posso falar isso para ele. Primeiro eu tenho que deixar de fazer, para depois ir lá e falar para ele, não faça. Né? Essa é a nossa maior dificuldade hoje, é ver nos outros aquilo que na verdade nós temos, mas nós não olhamos para nós. Né? Ali atrás fala do argueiro e da trave no olho, né? Que a gente quer. Nós queremos arrancar o cisco do olho do nosso irmão, mas a gente não tira a trave do nosso. Então é onde a gente vai acumulando, vai criando os débitos, né? E outra coisa bem importante é que quando nós vemos uma determinada situação e que nós temos já de pronto um julgamento, nós não analisamos, no fundo, o que é que levou a pessoa a estar fazendo aquele ato, né? Nós mesmos, quando nós praticamos algum ato errado, nós não nos perguntamos, mas por que eu fiz isso? Qual que é o móvel da minha ação? Então, qual que é o móvel da ação do outro? É claro que nada justifica, né? Mas explica. Essa semana teve um caso muito triste, né? De um senhor, um rapaz que foi pego pela população, né? Ele foi acusado, não sei se vocês viram, é uma coisa triste de se falar, mas que serve de exemplo para nós. Ele abusou de uma menina e aprisionou, fechou ela debaixo do piso da mercearia dele. E ele foi pego pela população, espancado e foi morto. Ele chegou sem vida no hospital. Então a população linchou ele. Então, tem justiça nisso? Vocês acham que tem justiça? Onde que vai existir a justiça? Em que momento que a justiça vai ser feita? Quando todos os envolvidos nesse ato se reunirem juntos, através da reencarnação. E ali eles vão se acertar, para que haja realmente o acerto de contas, a justiça divina, né? O amor que cobre a multidão de pecados. Então é bem triste. Então, mas o que levou esse cidadão a fazer uma coisa dessa tão terrível, né? Mas para você é fácil falar, não era filha sua, não era um filho seu. Realmente, não posso falar. Daí entra, não julgais, né? Para não ser julgados. Porque a gente não sabe, é um irmão doente. E quantos iguais ele não existe aqui na Terra ainda, né? Nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. E é isso que a gente tem que ver. Que o dedo que eu aponto, ele pode estar voltando para mim. E aí, Jesus, mas quis que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima, aos olhos de Deus, é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Então, no momento em que nós estamos ali, nos referindo, julgando um irmão nosso pelo ato cometido, nós temos que ver primeiramente se nós não temos esse mal dentro de nós. Se nós estamos livres, se nós estamos com a consciência limpa, tranquila. Mas, mesmo que nós estejamos, nós temos o direito de julgar? Porque eu penso que não. Porque Jesus, com toda a sua excelência, com toda a sua bondade, com toda a sua luz, né, um espírito puro que passou aqui pela terra, ele julgou? Ele não julgou? Por que nós iremos apontar os nossos dedinhos, né? Por que nós vamos
repreender alguma coisa que, no fundo, ainda nós temos dentro de nós. A gente tem um costume muito feio, e eu falo né, que a gente quer julgar a pessoa e não o ato, né, não o ato cometido. A gente olha, vê algo, fala assim, nossa, o fulano é tal coisa, ele é isso, ele é aquilo, mas a gente não analisa o ato, né, para estar ali vendo o que ele fez. A gente quer julgar a pessoa e não o ato em si. E para isso, gente, a gente tem que ter discernimento, né? Uma coisa é a gente olhar, falar, outra coisa é a gente ver e analisar e reter para nós. Para isso nós temos que ter o discernimento, né? Analisar o fundo da ação, o móvel da ação da pessoa, para saber realmente por que ele fez isso. Porque se a gente analisar isso, se a gente olhar para dentro de nós e ver o quanto somos imperfeitos, isso nós temos que deixar o orgulho de lado, né? O orgulho é um entrave para nós, não deixa ver quem realmente nós somos, né? Que falhas nós temos, que defeitos nós temos, né? O orgulho não deixa. Então a gente tem que deixar o orgulho de lado, ter esse discernimento, buscar em Jesus, buscar nos ensinamentos da doutrina, para ver se realmente é aquilo que nós pensamos. Então, eu trouxe aqui uma liçãozinha, que está lá no livro Contos e Apólogos. Eu trouxe o livro aqui, falei, vai que não dá certo ali no Data Show, né? Chama a lição do discernimento. Vixe Maria Gilberto, sumiu o negócio aqui. Sumiu a flechinha aqui. Às vezes dá essa, aparece. Sim? É, isso mesmo. Aí seria? Sumiu. Ah não, apareceu. Olha lá. Sumiu de novo. Aí, apareceu. Aqui, ó. Esse mouse dá um problema. Obrigada. Então, eu trouxe aqui uma história que está no livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Na psicografia do Chico. Eu gosto muito do Humberto de Campos, das crônicas dele. Ele tem um jeito muito, assim, legal de falar, né? E das passagens de Jesus que está nos evangelhos. Então, essa lição vai falar justamente da passagem da mulher adúltera. E ele fala assim, gente, eu gostaria que nós nos reconhecêssemos no Pedro, no discípulo, né, no apóstolo Pedro, que a gente possa se reconhecer nele, em alguns momentos aqui da leitura. Então chama a lição do discernimento. Finda a senda brutal em que o povo pretendia lapidar a mulher infeliz na praça pública, Pedro, que seguia o Senhor de perto, interpelou-o zelosamente. Mestre, desculpando os erros das mulheres que fogem ao ministério do lar, olha só, não estaremos oferecendo apoio à devassidão? Abrir os braços no espetáculo deprimente que acabamos de ver não será proteger o pecado? Olha o Pedro questionando Jesus acerca do que ele fez com ela, que foi perdoar ela, né? Na verdade ele não perdoou, porque para ele ela não tinha feito mal algum. Ele simplesmente falou que não ia julgar ela e que ela fosse e não pecasse mais, né? Mas Pedro viu aquela cena e ficou indignado. Mas como que ele fez isso? Deixou a mulher embora? Será que isso não vai servir de mau exemplo, né? Não corrigindo o ato dela? Jesus meditou e respondeu: Simão, seremos sempre julgados pela medida com que julgarmos os nossos semelhantes. Sim, clamou o apóstolo irritado. Nessa altura ele já estava nervoso, porque ele queria que Jesus fosse lá e repreendesse aquele, né? Não, você está errada, não vamos, mas não pode acontecer isso, né? Isso aqui não vai servir de exemplo para as outras pessoas, né? Deixando ela ir e ficasse por isso mesmo. Compreendo a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos.
Aqui, ó, ele diz que compreende a caridade que nos deve afastar dos juízos errôneos. Mas, porventura, conseguiremos viver sem discernir? Quer dizer, se ela errou, tudo bem, mas a gente vai deixar ficar por isso mesmo? Onde que está o discernimento disso? A pessoa errar e deixar passar? Não tem que se fazer algo para estar, melhorando isso? Uma pecadora trazida ao apedrejamento não perturbará a tranquilidade das famílias? Não representará um quadro de alma para as crianças e para os jovens? Não será uma excitação à prática do mal? Ante as duras interrogações, o Messias observou sereno. Quem poderá examinar agora o acontecimento em toda a extensão dele? Jesus perguntando para Pedro. Quem que poderia examinar aquele acontecimento em toda a sua extensão? Quer dizer, alguém pode imaginar o que levou aquela mulher a fazer aquilo? Um ato que na época era um crime horrendo, O adultério. Alguém pode imaginar o que levou ela a fazer isso? Alguém que estava ali? Alguém se perguntou o que poderia ter levado ela a fazer isso? A extensão daquele ato, daquele acontecimento? Sabemos acaso quantas lágrimas terá vertido essa desventurada mulher até que a queda fatal no grande infortúnio? Alguém sabe? Alguém ali, daqueles que estavam acusando ela, julgando, sabia o que tinha acontecido para levar ela a tal ato? Quem terá dado a esse pobre coração feminino o impulso para o despenhadeiro? Quem? Aí Jesus já colocou uma pessoa ali no meio, Quem será que levou ela a fazer isso? E quem sabe, Pedro, essa desditosa irmã terá sido arrastada à loucura, atendendo a desesperadoras necessidades? Qual será, o motivo por qual aquela mulher foi apanhada em adultério, praticando o ato? O discípulo, contudo, no propósito de exalçar a justiça, quer dizer, de exaltar, de promover a justiça, porque ele queria justiça, tudo bem, ele usou da caridade e perdoou ela, mas ele queria a justiça. Aquilo não podia ficar assim, aquele ato que ela cometeu, Acrescentou: de qualquer modo, a corrigenda é inadiável imperativo. Alguém tinha que fazer alguma coisa, e tinha que ser já, porque aquilo ia causar um mal para a sociedade. Se ela nos merece compaixão e bondade, há então, noutros setores, o culpado ou os culpados que precisamos punir. Ele queria justiça de qualquer forma. Se ela cometeu o ato e foi impulsionada por alguém, tinha que punir quem levou ela a fazer isso. Quem terá provocado a cena desagradável a que assistimos? Geralmente as mulheres desse naipe são reservadas e fogem à multidão. Que motivos teriam trazido essa infeliz ao clamor da praça? Jesus sorriu, complacente, e tornou. Jesus tinha muita paciência, gente? Jesus tinha... se fosse eu ia falar: Pedro, fica quieto porque você não sabe de nada. Quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? O pescador de Cafarnaum acentuou, contrariado. Ele não estava contente. O responsável devia expiar semelhante delito. Interessante que naquela passagem trouxeram ela, a adúltera, mas ela não adulterou sozinha, Ela adulterou com alguém. Quem foi? Na passagem não conta, mas Humberto de Campos aqui no livro explicou para nós quem era.
Sou contra a desordem e na gritaria que presenciamos, estou convencido de que o cárcere e os açoites deveriam funcionar. O Pedro era demais. Ele compreendia a caridade, né? Ele compreendia a compaixão e a bondade que ela merecia, mas ele queria punir alguém, né? Nesse ponto do entendimento, velha mendiga que ouvia a conversação, caminhando vagarosamente, quase junto deles, exclamou para Simão, surpreendido: olha a bondade dessa velhinha. Galileu bondoso, herdeiro da fé vitoriosa de nossos pais, graças sejam dadas a Deus, nosso poderoso Senhor. A mulher apedrejada é filha de minha irmã paralítica e cega. Moramos nas vizinhanças e vínhamos ao mercado em busca de alimento. Abeirávamos-nos daqui quando fomos assaltadas por um rapaz que, depois de repelido por ela, em luta corpo a corpo, saiu a indicá-la ao povo para lapidação. Simplesmente porque minha infeliz sobrinha, digna de melhor sorte, não tem tido até hoje uma vida regular. Quer dizer, ela era uma mulher, vamos dizer assim, que não tinha um caminho correto, né, que não seguia uma vida correta, mas que ela estava ali, naquele momento, apenas em busca de alimento. E um rapaz que quis se aproveitar da situação, chegou até ela e ela repelindo ele não tendo o que fazer, acusou ela de adultério, né? Então, olha como que a gente não vê o que está por trás do acontecimento antes de apontar o dedo. E mesmo naquele momento que a gente até sabe, a gente não deve fazer. Ambas estamos feridas. Saiu aí? Deixa eu voltar. Ambas. Voltou? Voltou. Ambas estamos feridas e com dificuldade tornaremos para casa. Se é possível, Galileu generoso, restabelece a verdade e faze a justiça. Então ela estava ali, não sei se incitando Pedro, né? Depois que ela contou o que realmente tinha acontecido, ela incitou o Pedro a fazer justiça. Mas será que o Pedro ele tinha condição de ir lá e fazer a justiça? Será que ele tinha autoridade moral de fazer isso? E aí o Pedro vai e pergunta a ela. Lembrando, gente, que às vezes a gente faz isso também, né? A gente não tem coragem de repreender o mal, de ir lá e julgar, mas a gente incita outras pessoas a fazerem isso por nós, né? Com os nossos comentários. Olha, você viu o que fulano fez? Nossa, aquilo não pode ficar assim. Aí tem pessoas que tomam as dores das outras, né? Vai lá e chama a atenção do outro. E aí o Pedro disse assim a ela: e onde está o miserável? Gritou Simão enérgico diante do mestre que o seguia bondoso. Eu fico imaginando a cena. O Pedro irado, Jesus do lado dele sem falar nada, seguindo ele, e Jesus já sabendo o que estava acontecendo, e o Pedro lá todo nervoso. Aí a senhorinha, ali, informou a velhinha, com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria. Você vê que a senhorinha, ela também já estava satisfeita, né? Que aquele mal não ia ficar impune, né? Apesar de todo mundo ter julgado a sobrinha dela, né? A mulher adúltera ali no caso, que se dizia tinha adulterado, ela estava contente, porque aquilo lá já ia ser... o Pedro ia lá e dar um jeito naquela situação, né? Olha como nós somos, a gente tem prazer, às vezes, em ver o mal.
informou a velhinha com o júbilo de uma criança reconduzida repentinamente à alegria, e apontou uma casa de peregrinos, para onde o apóstolo se dirigiu, acompanhado de Jesus, que o observava sereno. Por trás de antiga porta, escondia-se um homem trêmulo de vergonha. Pedro avançou de punhos cerrados, mas, a breves segundos, estacou pálido e abatido. O autor da cena triste era Efraim, filho de Jafar, pupilo de sua sogra e comensal de sua própria mesa. Quem que era o autor daquele ato? Era uma pessoa de dentro da casa do Pedro, pupilo da sogra dele, né? Um comensal, quer dizer, uma pessoa que frequentava e que muitas das vezes se alimentava ali, né? Comia, né? Era um dos seus, vamos dizer assim, né? Era um do Pedro, era de dentro da casa dele. Era ele que estava fazendo aquele ato, que cometeu aquele ato com a mulher, com a sobrinha da senhorinha. Seguira o Messias com piedosa atitude, mas Pedro bem reconhecia agora que o irmão adotivo de sua mulher guardava intenção diferente. Olha só, gente. Estava dentro da casa do Pedro e ele já querendo ir lá fazer justiça com as próprias mãos, mas ele foi surpreendido. Angustiado, em lágrimas de cólera e amargura, Simão adiantou-se para o Cristo, à maneira do menino necessitado de proteção, e bradou: Mestre, mestre, que fazer? Jesus, porém, acolheu-o amorosamente nos braços e murmurou: Pedro, não julguemos para não sermos julgados. Aprendamos, contudo, a discernir. Então Pedro, irado, queria ir lá fazer justiça com as próprias mãos, sabia o que tinha acontecido, o que tinha levado aquela moça a ser acusada em praça por um ato que, na verdade, ela não tinha cometido, mas que ele queria justiça de toda maneira, de toda forma. Mas quando ele se deparou com quem provocou aquilo, ele ficou pasmem. Por quê? Porque era uma pessoa de dentro da casa dele. Então, o quanto é importante a gente analisar e ter discernimento em tudo, antes da gente fazer os nossos apontamentos, né? Porque a gente não sabe, de repente o mal está dentro da nossa casa, da nossa família, né? Quem de nós não erra? Quem de nós não está livre de cometer um ato triste, né? Nós estamos ainda, né, gente? Somos espíritos imperfeitos. Então, daí a gente não poder acusar ninguém. Porque eu conheço um senhor que fala assim, não tem defunto só na casa do vizinho, tem na nossa também, né? Então, na questão de apontar erros, defeitos, fazer apontamentos, de julgar, ninguém está livre de errar. Jamais. E o Pedro não estava, né? Porque ele poderia não ter feito aquilo, né? Mas ele queria punir quem fez. E quem fez era de dentro da casa dele. Então, nós precisamos buscar esse discernimento. O Evangelho de Jesus é claro, né? Ele disse, aqui, não julguemos para não sermos julgados. Porque com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados, né? Quando a gente aponta um dedinho para alguém, né, para uma situação, nós temos 3 voltados para nós. É muito importante nós nos espelharmos em Jesus para não cometer mais erros. E aí o Emmanuel tem uma liçãozinha também, está no livro Alma e Coração, do Chico, que chama Julgamentos. Então o Emmanuel diz assim, eu já vou encerrar, gente. Observando os atos dos outros, é importante lembrar que os outros igualmente estão anotando os nossos. Nós já paramos para pensar nisso? E quando a gente julga, nós indicamos defeitos, vemos atos, tem alguém olhando para nós também e nos observando?
Porque nós somos exemplos, né? Principalmente nós que estamos aqui, que conhecemos alguma coisa da doutrina, né? E que nós temos o dever de pôr em prática. Nós temos o dever. Não basta só entrar aqui, aprender e virar as costas, sair lá fora e fazer tudo ao contrário, não. Nós temos o dever de fazer o que Jesus nos pede, porque nós conhecemos, né? Conhecemos assim, nós estudamos, nós lemos, né? Nós ouvimos dos amigos que vêm aqui falar de Jesus, falar das suas passagens, dos seus ensinamentos, da doutrina, né? Codificada por Kardec. Sabemos, no entanto, de experiência própria, que em muitos acontecimentos da vida há enorme distância entre as nossas intenções e as nossas manifestações. Quantas vezes somos interpretados como ingratos e insensíveis, por havermos assumido atitude enérgica ante determinado setor de nossas relações, após atravessarmos por longo tempo complicações e dificuldades, nas quais até mesmo os interesses alheios foram prejudicados em nossas mãos? E quantas outras vezes fomos considerados relapsos ou pusilânimes à vista de termos praticado otimismo e benevolência perante aqueles com os quais teremos chegado ao extremo limite da tolerância? A gente é observado por isso, né? Nós, quando temos paciência com algum ato, algum acontecimento, não julgamos, tentamos não julgar, nós somos julgados. Mas você tem sangue de barata, eu não faria isso. Onde já se viu? Em quantas ocasiões estamos sendo avaliados por disciplinadores cruéis? Nós estamos, né, gente? Todos nós temos um pouquinho de juízes, né? Quando simplesmente desejamos a defesa e a vitória dos entes que mais amamos, e em quantas outras passamos por tutores irresponsáveis e levianos, quando entregamos as criaturas queridas às provas difíceis que elas mesmas disputam, invocando a liberdade que as leis do universo conferem a cada pessoa consciente de si? A gente é julgado por isso também. Se você zela demais, é porque você é muito zeloso. Se você deixa a pessoa seguir a vida dela, né, que ela tem o direito de livre-arbítrio, você abandonou a pessoa. Reflete nisso e não julgues o próximo através das aparências. Deixa que o amor te inspire qualquer apreciação, e quando necessites pronunciar algum apontamento num processo de emenda, coloca-te no lugar do companheiro sob censura e encontrarás as palavras certas para cooperar na obra de ilimitada misericórdia em que Deus efetiva todas as construções e todos os reajustes. Corrige amando o que deve ser corrigido e restaura servindo o que deve ser restaurado. Entretanto, jamais condenes, porque o Senhor descobrirá meios de invalidar as posições do mal para que o bem prevaleça. E toda vez que as circunstâncias te obriguem a examinar os atos dos outros, recorda que os nossos atos, nos conceitos dos outros, estão sendo examinados também. Então, que nós possamos sempre, ao avaliar algo, nos colocar no lugar do outro. Se não colocarmos no lugar do outro, pelo menos ao lado dele, para realmente saber o que levou a pessoa a cometer um ato. Porque nós erramos muito, né? Muito demais. Então não temos o direito de apontar o dedo para quem quer que seja. A gente primeiro tem que se corrigir, e se corrigindo, a gente vai saber que mesmo assim, nós não devemos julgar, porque nem Jesus condenou. Né? Jesus não condenou aquela mulher, porque ele sabia, no fundo, o que tinha acontecido. Pode ser que a gente não saiba,
E se a gente não tiver a condição de saber, de ir lá perguntar o que aconteceu, que a gente não aponte, né, nada, a gente não fale nada, simplesmente que a gente ore pela pessoa, porque de repente aquele erro que ela está cometendo, lá na frente a gente pode cometer, então a gente tem que estar sempre vigiando, né? Então, que nós possamos nos espelhar em Jesus, sempre, né? Ter essa consciência, esse discernimento que ele tinha, né? Ao analisar algo que acontecia naquele momento. Então, muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Quando a Vanessa estava falando, eu lembrei daquela mensagem, lá passada do Chico, quando o Chico ele era o tempo todo caluniado da sociedade, das pessoas que eram contra o trabalho dele, e ele é uma pessoa humana, como nós somos. E às vezes ele ficava triste, indignado, e tinha uma mulher que era sempre a caluniadora, caluniava constantemente. E uma hora, ela passou dos limites. Ele falou assim: eu vou lá tirar a satisfação dela, porque isso não é verdade. Né? Aí pegou, estava indo em busca da mulher para fazer o esclarecimento. O irmão chega ali e fala: onde é que você vai? Você não viu o que a fulana falou de mim? Você não viu? Eu vou lá esclarecer com ela, eu vou falar com ela aqui. Isso não é verdade, ela está mentindo. Né? Você não acha que eu estou com a razão? Falou com a irmã. A irmã falou assim: finge, você está com a razão, mas ela está com a necessidade que você perdoe a má ação dela, porque ela não tem entendimento do que você tem. E não na vida é assim, como a Vanessa nos disse aí, agradecendo a Vanessa pela mensagem da manhã, que na vida nós encontraremos várias situações a qual nós poderemos escolher as nossas atitudes. Todos nós que estamos aqui dentro, nós temos um pouquinho do entendimento, do conhecimento do Evangelho de Cristo. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo, liderando as nossas atitudes privadas no ensinamento de Jesus. Eu li uma mensagem do dia, uma mensagem normal, onde falava assim: faça o certo e nunca temas a ninguém. Então, nós possamos, como nós fazeremos sempre o certo, conquistar as obrigações do nosso Senhor Jesus. E é pelo Senhor, que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos inspirando sempre para o melhor, embora que às vezes conhecemos as diretrizes do Evangelho, sabemos o caminho ao qual nós temos que guiar os nossos passos, mas como espíritos errantes que somos ainda, Senhor, entendemos naquela mensagem que Tu nos orientou e nos disse há tanto tempo atrás, que Tu não viestes para os sãos e sim para os doentes, porque os sãos não têm necessidade de remédio. E sabemos, Senhor, que todos nós aqui matriculados nessa escola imensa chamada Planeta Terra, todos nós temos um cadinho de deficiência, todos nós temos um cadinho da doença espiritual, do orgulho e do egoísmo, que não nos deixa prosseguir mais privilegiado uma tua direção, Senhor, mesmo sabendo os caminhos a qual nós temos que caminhar. Então, é motivo de muita alegria, Senhor, pela oportunidade que vós nos concede de virmos aqui, ouvir as tuas palavras,
recordar os seus ensinamentos, vivenciar essa vibração de luz e de amor, a qual fortalece o nosso corpo físico, vai dar também sustentação para os nossos espíritos, para continuar firmes, fortes, unidos